E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo está tudo beleza. Vamos resolver uma questão, né, de probabilidade, questão 61 da AFA 2021, tá? Ele fala aqui que no início do mês de março de 2020, dia após a identificação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, ainda não se podia ter certeza quais eram os sintomas e sinais clínicos aí que era suficiente para garantir que os indivíduos estavam infectados. Então, os órgãos governamentais de saúde destacou sete sintomas que são listados como febre, coriza, cefaleia, adinamia, irritabilidade, dor de garganta e batimento de asas nasais. Aí ele falou o seguinte, ó: devido à falta de testes no Brasil, no início da pandemia, sugeria-se que a coleta de fluidos corporais para exames em laboratório fosse feita apenas em indivíduos que apresentassem um conjunto de, no mínimo, 4 desses sinais ou sintomas. Então vamos grifar aqui, ó, no mínimo 4 deles. E aí ele fala que nesse contexto, se você considerar P a probabilidade de um indivíduo que apresenta um ou mais sintomas, ó, apresenta um ou mais dos sintomas listados, ter seu fluido corporal recolhido para a realização de exames em laboratório, né? Qual é o valor desse P? Esse P está em qual intervalo? Então, pessoal, nós já podemos apagar essa primeira parte. O que importa é que são 7 sintomas. E qual é a probabilidade aqui? A probabilidade é o que você quer dividido pelo total. O total de possibilidades, pessoal, são pessoas que têm um sintoma, não necessariamente é febre, tá? Poderia ser coriza, pode ser cefaleia, mas ele tem um sintoma, ou ele tem 2 sintomas, e aí pode ser febre coriza, como pode ser febre cefaleia, pode ser febre e dor de garganta. Agora, a pergunta é, qual é o total de possibilidades, né, de você, desses 7 sintomas, desses 7 elementos aqui, você ter 2? Ah, você pode ter febre e irritabilidade, como você pode ter irritabilidade e febre, é a mesma coisa. Então você está num problema de combinação, pessoal. Nesse caso, seria a combinação de 7 tomados 2 a 2. É o total de possibilidades, né, de casos possíveis aí de você apresentar 2 sintomas. Então, o total é você ter combinação de 7 tomados 1 a 1, que nesse caso dá 7, que é você obter um sintoma só. É combinação de 7 tomados 2 a 2, que é de 7 sintomas você ter 2. É a combinação de 7 tomados 3 a 3 e assim por diante, pessoal. Até você ter todos, que é a combinação de 7 tomados 7 a 7, que nesse caso é 1. Então a gente vai lembrar como que forma, o que é uma combinação, como calcula. Então vamos com calma aí. Então nós estamos no seguinte problema, ó. O nosso número de elementos do nosso espaço amostral, tá? Ele simplesmente é combinação de 7 tomados 1 a 1, mais a combinação de 7 tomados 2 a 2, mais a combinação de 7 tomados 3 a 3, mais, não cabe aqui, ó, eu vou colocar aqui, mais a combinação de 7 tomados 4 a 4, mais a combinação de 7 tomados 5 a 5, mais a combinação de 7 tomados 6 a 6, mais a combinação de 7 tomados 7 a 7. Você tem uma regrinha que isso seria 2 elevado a 7 se você tivesse a combinação de 7 tomados 0 a 0. Então, daria para a gente acrescentar esse 7 0 a 0 e depois subtrair ele, tá? Bom, podemos fazer de 2 jeitos aqui. Isso aqui é o número de elementos do espaço amostral, que é o total de possibilidades. Quantas possibilidades você tem de ter de 7 elementos, você ter um deles, né, um sintoma. Aqui desses 7, você ter 2 sintomas. Então, pessoal, o que eu tinha comentado, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui implica, tá? No seguinte, ó, você pode fazer assim, isso é um jeito de fazer. Esse número de elementos do espaço amostral é igual, essa combinação de 7 tomados 1 a 1, fazendo na raça, isso dá 7 fatorial dividido por 1 fatorial, e aí você faz 7 menos 1 que dá 6 fatorial. Essa é a nossa fórmula de combinação de n tomados PAP, né? Então, mais, aí nós temos 7 tomados 2 a 2, então é 7 fatorial dividido por 2 fatorial, 7 menos 2 que dá 5 fatorial.
agora mais combinação de 7 tomados 3 a 3. Então, 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 7 menos 3 dá 4 fatorial. Mais, agora nós temos aqui, ó, qual que é o próximo? O próximo é esse 7 tomados 4 a 4. É 7 fatorial dividido pelo 4 fatorial, 7 menos 4 dá 3 fatorial. Mais, aí nós temos agora o que? 7 fatorial dividido por 5 fatorial e 7 menos 5, 2 fatorial. Agora mais o próximo, qual que é? 7 fatorial dividido por 6 fatorial, 7 menos 6, 1 fatorial. E por último, o 7 tomado 7 a 7 é 7 fatorial dividido por 7 fatorial e 7 menos 7 é 0 fatorial. É isso aqui. Olha que interessante aqui, pessoal. Nós vamos, isso aqui implica no seguinte, ó. Isso aqui implica no seguinte. Nós temos o número de elementos do nosso espaço amostral como sendo 7 fatorial. Você abre, né, você toma o maior número que aparece aqui é o 7. Então você pega esse número maior e abre até o próximo número maior. Então 7 fatorial a gente vai abrir até 6 fatorial. Aqui 7 fatorial a gente vai abrir até 5 fatorial. Só que olha que interessante. 7 fatorial dividido por 2 fatorial, 5 fatorial. Aqui tem 7 fatorial dividido por 5, 2. Então esse número é o mesmo que esse, percebe? Esses resultados são os mesmos. 7 fatorial dividido por 3 e 4 fatorial, aqui nós temos 4 e 3 fatorial. Então quer dizer que esses resultados são os mesmos. E isso vai aparecendo, quer dizer que esse cara é igual a esse. E tem aquela relação, né? A combinação de n tomados P a P é a mesma coisa que combinação de n tomados n menos P. Se esse cara, que é 2, adicionado com esse cara, 5, dá o 7, então quer dizer que esses elementos são iguais, né? Essa combinação de 7 tomados 5 a 5 é a mesma coisa que a combinação de 7 tomados 2 a 2. Então a gente não precisa sair fazendo todas essas contas, né, pessoal? Então, ó, vamos tentar fazer isso aqui, ó. Vamos fazer separado? Acho que é melhor, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. 7 fatorial dividido por 1 fatorial e 6 fatorial. A gente vai abrir até o 6 fatorial. Então, esse é 7 vezes 6 fatorial dividido por 1 fatorial, que é 1. 1 fatorial é 1. 6 fatorial continua 6 fatorial. 6 fatorial dividido por 6 fatorial cancela, que dá 1. 7 dividido por 1 é 7. Então, esse resultado aqui, pessoal, a gente pode colocar, sei lá como, vamos colocar assim, ó. Isso aqui é simplesmente 7, que é a combinação de 7 tomados 1 a 1. A gente já meio que sabia que era 7. Então, pessoal, nós vamos apagar aqui e a gente também sabe que esse camarada aqui, pessoal, também vale quanto? Também vale 7. É a mesma conta, né? Agora vamos fazer em vermelho, ó, o 7 fatorial dividido pelo 2 fatorial e o 5 fatorial. Então a gente vai fazer 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, que simplesmente é 2 vezes 1, vezes o 5 fatorial. 5 fatorial com 5 fatorial cancela, 6 dividido por 2 é 3, 7 vezes 3 dá 21. Então, galerinha, vamos colocar aqui em vermelho, ó, esse camarada aqui vale 21, e então nós sabemos que esse camarada aqui também vale 21, beleza? Vamos agora então calcular mais um aqui, ó, em verde, ó, 7 fatorial dividido por 3 fatorial e 4 fatorial. Então aqui, ó, 7 fatorial dividido pelo 3 fatorial, 4 fatorial. Então vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 4 fatorial. 4 fatorial cancela. 6 dividido por 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6 dividido por 6 é 1, e 7 vezes 5 dá 35. Então esse camarada aqui deu 35 e consequentemente esse camarada aqui dá 35 também. Certo, pessoal? Agora, para nós encerrarmos, observe que esse 7 fatorial dividido pelo 7 fatorial e 0 fatorial, 7 fatorial dividido por 7 fatorial é 1 e 0 fatorial é 1, tá, pessoal? Então nós temos simplesmente como 1 aqui. Então esse aqui eu vou deixar em azul mesmo, esse camarada aqui, e esse camarada aqui é 1, né? Você tem 7 elementos e você tem, por infelicidade, aí todos os sintomas. Qual é a possibilidade? É uma, né? Você só tem uma possibilidade, beleza? Porque você tem todos, tá tudo no mesmo conjunto. Então, pessoal, quem é esse cara aqui, ó? Vamos lá. É 7, depois a gente adicionou o mais 21, depois nós adicionamos
mais 35, percebe? Agora mais quem? 35, que é esse cara aqui, 35, que é esse cara. Depois a gente adiciona o mais 21, que é esse cara, né? Depois a gente adiciona o mais 7, que é esse cara. E por último nós adicionamos o mais 1, que é esse outro cara. Então, pessoal, a nossa resposta, né, do número de elementos do espaço amostral vai ser, ó, 35 mais 35 dá 70, 21 mais 21 dá 42, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, bom, não tem espaço, eu vou colocar aqui, ó, 70, depois 35 mais 35 é 70, 21 mais 21, 42. 42. Então nós temos aqui 2, 7 mais 4, 11, 112. Tá faltando, ó, 7 mais 7, 14, mais 1, 15. Então 112 mais 15, pessoal, dá 7, 2, 127. Beleza? Então esse número de elementos é 127. Um caminho era a gente adicionar a combinação de 7 tomado 0 a 0, e tem uma regrinha que a combinação de 7 tomado 0 a 0 até a combinação de 7 tomado 7 a 7 é 2 elevado a 7. É a adição da linha do teorema de Pascal, que é 2 elevado a n. E aí, como a gente tinha que tirar a combinação, só que como a gente quer a combinação de 7 tomados 1 a 1 até o 7 a 7, a gente subtrairia depois esse 7 tomado 0 a 0, que é 1. Então é 2 elevado a 7, que dá 128, menos 1, 127. Isso era um caminho de fazer. Beleza, pessoal? Tá, nós já fizemos o total, isso aqui é o total. Agora eu preciso do quero. Eu vou colocar aqui pra gente, ó, em vermelho mesmo, a probabilidade é o que você quer dividido pelo total. O total é o 127. Agora, o que você quer? Você quer que essa pessoa, ela faça o exame, né? Ela vai realizar os exames. E ela só vai realizar os exames se ela tiver no mínimo, pessoal, 4 desses sintomas. Então, o que é o que você quer? É a combinação, eu vou marcar aqui mesmo, ó. É a combinação de 7 tomados 4 a 4, que você tem que ter 4 sintomas ou mais. Então, é a combinação de 7 tomados 5 a 5, é a combinação de 7 tomados 6 a 6 e a combinação de 7 tomados 7 a 7. Então, de fato, é essa conta aqui que nós já fizemos, ó. É 35, 21, 7 e 1. Então, o que você quer, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Tá grifado aqui, ó, tá ficando meio feio, mas ó, é o 35, que é a combinação de 7 tomados 4 a 4, é o 21, que é a combinação de 7 tomados 5 a 5, é o 7, que é a combinação de 7 tomados 6 a 6, e é o 1, que é a combinação de 7 tomados 7 a 7. Então, olha só que interessante, 35 mais 21 dá 3, 5, né? Isso dá, se eu não estiver errado, 56. 56 mais 8. 56 mais 8, pessoal, 8, 9, 10, vai dar 14, 1, 64. São 64 possibilidades. Então, isso aqui é o que você quer, 64 possibilidades. E aí a gente tem que verificar se esse número está entre 0 e 1 quarto. 1 quarto é 0,25, 25%. 1 quarto e 1 meio, que é 0,25 e 0,50, que seria 50%. 1 meio e 3 quartos, 0,50 e 0,75. Pessoal, observe que bom, aí é dividir, né? Você pega o 64, divide por 127, você vai perceber que isso aqui vai dar 0,50 e o próximo número aqui vai ser maior que 0. Então, na verdade, ele é maior que 0,50. É próximo de 0,50, mas é um pouquinho maior. Então, ele está no intervalo 1 sobre 2, que 1 sobre 2 é 0,5, até 0,75. Então, o nosso caso é a letra C. É a letra C. Você poderia também comparar com, por exemplo, aqui seria legal, né? Aqui assim, 64. A metade o dobro de 64 é 128, tá? Então, nós sabemos que 64 dividido por 128, essa fração aqui, uma fração equivalente é 1 meio. E 1 meio é o tal do 0,5. Só que esse número aqui, pessoal, 64 por 127, ele é maior que 64 por 128. Porque nós estamos aqui, ó, o numerador é o mesmo, mas nós estamos, ó, dividindo em mais partes, nós estamos aumentando o denominador. Então esse número, essa fração vai ser menor que esse cara. Só que 64 por 128 é 1 sobre 2, então quer dizer que 1 sobre 2 é menor que isso aqui. Então nós temos 64 por 127 nesse intervalo letra C. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê aquele like, sempre nos ajuda, e faça os comentários. A gente sempre precisa melhorar, estamos sempre melhorando aí, tá bom, pessoal? Um grande abraço, tamo junto, valeu e até a próxima!